Olá pessoal, eu sou a Gesibel, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Quem é que tá gritando aí, Muriel? Quem que tá gritando? Tá brincando com as cachorras ali fora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, então, né? Ativa o sininho das notificações, curta, comenta e compartilhe os nossos vídeos. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. O que eu vou conversar com vocês hoje? Vou contar, na verdade, né, um pouquinho mais sobre a ansiedade, né, que eu senti e da qual eu tive que fazer um acompanhamento mais de perto, né? E esse processo se deu logo após aí eu me tornar mãe, né? Quando o Muriel tinha 1 ano e alguns meses. E como que começou, então? Eu comecei a me sentir, assim, meio esquisita, com palpitação. O sintoma principal foi palpitação, né? E eu, como vocês sabem que eu sempre comento, eu assim, antes de ter o Muriel, eu era uma pessoa bem saudável, assim, bem, né, fisicamente bem ativa e tal. Então, quando eu senti essas palpitação, me desestabilizou muito, assim, sabe? Eu tava assistindo televisão, por exemplo, né, sentada e do nada começava a dar aquelas palpitações. Daí passou uns 2, 3 dias, assim, e daí veio acompanhado, assim, de uma vontade de chorar, né, de uma tristeza, de uma coisa assim. E aí, isso começou no sábado, daí passou sábado, domingo, segunda e terça. E na quarta eu fui trabalhar presencial, a gente tinha reunião lá presencial e do nada lá no meio da reunião também começou a me dar uma palpitação, né? E aí eu comecei a chorar e tal, daí fui muito acolhida pelos colegas também, né? E aí consegui uma consulta, não, isso acho que foi na terça, daí na quarta eu consegui uma consulta com um clínico médico. E daí fui consultar, né? Em menos de uma semana eu já fui consultar, porque aquelas palpitações me deixavam muito fora, assim, me desconcentrava muito, sabe? E aí eu fui lá consultar e esse médico eu nem conhecia, ele era da área da clínica médica, assim. Não era um psiquiatra, era um clínico médico. Só um pouquinho que eu vou ter que pegar o Muriel. Sai, Lola, sai, tem que pegar aqui, ó, pelo buraquinho, ó. Sai, Lola. Tá, cuida que ela pega. Então, eu fui lá consultar com esse médico que eu não conhecia, né? Mas às vezes as coisas acontecem assim, né? Ai, tem coisas que acontecem de tão boas pra gente, né? Eu fui lá e o médico falou assim pra mim, pediu o que eu tava sentindo e tal, né? Me fez muitas perguntas, me perguntou se eu tinha, por exemplo, se eu não gostava de ficar onde tinha muita gente, né? Ou se eu tinha medo de alguma coisa e tal, né? Foi me fazendo um monte de perguntas, se eu tinha pensamentos assim de me machucar, essas coisas, né? E eu fui respondendo e tal, que não. E aí fomos conversando. E daí um pouco eu chorava, um pouco eu conversava e tal. Aí ele acompanhava meus batimentos, né? Ele disse que as palpitações que eu tava sentindo não chegava a alterar meus batimentos cardíacos, né? Mas assim, então pra ele era um quadro de ansiedade leve, daí ele me perguntou sobre a minha rotina e tal, né? E quanto tempo eu tava, por exemplo, da semana eu usava pra fazer coisas pra mim, né? Coisas que eu queria fazer. E eu não tava indo na academia, eu não tava fazendo caminhada, eu não tava fazendo nada, né? Assim, de exercício físico. Eu não tirava tempo pra mim, né? Eu ficava com o nenê, e eu fiquei com ele até quase 1 ano com ele em casa, 1 ano e pouco mais até, tive 1 ano, quase 1 ano e meio eu fiquei com ele
sem mandar na escolinha, e um tempo eu fiquei de licença, né, e outro tempo eu fui trabalhando com ele junto, né, teletrabalho. Então, assim, eu tava tomada, né, de atividades e de responsabilidades, e eu tinha, né, quer dizer, vou me corrigir, eu ainda, né, tenho, mas estou no processo de mudança, um perfil mais centralizador, assim, de pegar bastante responsabilidade, deixar que tem que resolver tudo e tal. E então que nem disse o médico aquele dia, eu sou aquela que ajudo todo mundo, assim, que assumo coisas que não precisava, né? Cada um também pode resolver os seus problemas, mas aí sabe como é que é? Um pede uma coisa, outro pede outra coisa, né? Mais assim na vida pessoal mesmo, porque na minha vida profissional eu assim, administro de uma forma diferente. Eu sei dizer não quando precisa, né? Já na minha vida pessoal, não. Então, né, ajudo um, ajudo o outro. Oi, fala, oi, gente. Olha a minha cara de brabo. Tá brabo? E daí, ele disse assim pra mim que era um quadro de ansiedade leve, que em princípio ele não ia me dar nenhum medicamento pra tomar. Cuidado, filho, olha aqui, ó. Mas eu falei pra ele que eu queria que ele me desse uma coisa pra tomar, porque eu precisava fazer um monte de mudanças na minha rotina, né? Alterar minha rotina, tomar umas decisões e tal. E eu queria tomar. E ele não queria me receitar, daí ele me receitou. Pega um tio, filho. Meu Deus, que sujeira. Ele me receitou sertralina de 25 miligramas. Agora eu já tô no fim do tratamento. Vem, filho. E aliado a isso, ele disse assim pra mim, olha, você tem que tirar tempo na tua carga horária, digamos semanal ou diária, né? Pra cuidar de você. Porque você tá cuidando de todo mundo e não tá se cuidando de você. E daí, não tem como, né? Tem que tirar um tempo pra você se cuidar, fazer o que você gosta, né? Alguma coisa que você queira fazer, né? Se exercitar. Falou que era pra mim me exercitar todos os dias. E, enfim, uma série de mudanças da minha rotina coisas que eu não tava fazendo e que estavam me levando para aquele caminho, né? Sobrecarga de responsabilidades com casa, com trabalho, com filho. Não põe na boca, amor. Ó, é só pra brincar, não é pra pôr na boca isso. Cadê o teu caminhão pra tu carregar as pecinhas, ó? E também ele receitou que eu fosse na psicóloga, né? Fazer um acompanhamento na psicóloga. Daqui. E aí eu fiz várias sessões com a psicóloga. Ela me indicou até uns livros também, que eu gosto bastante de ler, né? Ela me indicou uns livros. Foi legal, assim. Olha, e daí eu comecei a ir na academia 2 vezes por semana. Muriel, não, olha lá, ó, derrubou o celular no mão. Comecei na academia, né, 2 vezes por semana. Não coloquei uma meta muito alta pra não me frustrar, né? Então, 2 vezes por semana. E às vezes teve semanas que eu não ia 2 vezes ainda, ia só uma. Mas assim, eu prefiro ir uma vez do que nenhuma, né? E prefiro ir 2 vezes do que colocar assim que eu vou ir todos os dias e não ir, né? Acho que isso é menos motivante, né? Pelo menos tu consegue cumprir a meta, né? E aí foi isso. Daí eu comecei também outra coisa que eu comecei, que me motivou também bastante, foi que eu aprendi a dirigir a moto, daí que a gente tinha, porque a gente só tem um carro, né? Então quando não saía com o carro, daqui pra mamãe, filho, aí por exemplo, eu ficava a pé, né? E aí foi uma coisa assim que desafio, eu já andava de moto, mas eu andava de bici, essa é uma outra moto, né, grande. Daí eu comecei a aprender, então uma coisa que me motivou também, né, um desafio novo. E aí eu consegui aprender a andar de moto, daí eu comecei a ir na academia, fiz as sessões com a psicóloga. Também outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante, inclusive eu achei que foi bem mais profundo do que as sessões, assim, com a psicóloga, foi uma sessão não foi só uma sessão, na verdade, que eu fiz, foi eu acho que 2 sessões e mais
reiki, apometria e tal, mas eu fiz, foi, o que eu quero contar principalmente, né, é a sessão de constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma sessão de constelação familiar em grupo. E aquilo me ajudou muito, assim, a entender coisas mais profundas, assim mesmo, com a psicóloga a gente não conseguia chegar. Então, foi muito bom, eu recomendo, né, porque para mim, assim, trouxe bastante esclarecimento sobre aquilo que eu tava passando, porquê daquilo, enfim. E, assim, me ajudou bastante, sabe? Eu fiz também escaldapés, com plantas, foi uma coisa que eu achei que me relaxou bastante também, ajudou. Recomendo também, com sal grosso e plantas, de acordo com cada planta, né? É uma emoção que você ajuda, né? Então, me sinto assim bem melhor. Consigo já ver algumas coisas que eu não conseguia antes, coisas que eu tenho que, né, não pegar problema dos outros, assim, né? Principalmente dos familiares mesmo, né? Assim, cada um resolve seus problemas, eu resolvo os meus, né? Não preciso pegar problema que não é meu. O que eu posso ajudar, eu ajudo, mas também se eu não quiser ou não tiver condições e tal, eu tenho que aprender a dizer não. Mudei algumas coisas também, assim, com o marido, né? Porque senão a gente vai ficando muito sobrecarregada com tudo, né? Sendo responsável por tudo. E a gente não tem que ser responsável por tudo, né? Cada um tem que cumprir a sua parte. E então é isso, um processo de mudança, assim, para mim chegar quando eu tive essas palpitação, eu fiquei muito mal, porque eu me senti assim, que eu tava indo por um caminho que jamais eu imaginei estar. E assim que eu tinha que mudar de rota, né? Não tinha como, eu tinha que mudar de rota. Eu não queria estar lá, nunca me imaginei lá. E assim, engraçado que não eram preocupações, assim, por exemplo, com o Muriel, dele ter ido pra creche e tal, porque eu sempre confiei muito na capacidade né, do pessoal que trabalha na escola, enfim, é uma escola municipal, né? É uma escolinha municipal, então como eu trabalho na área da educação também, eu confio bastante. Então, eu nunca me preocupei, assim, com relação a isso, né? Que ele ia meio período. Vai meio período, né? E só que daí, assim, né? É muita coisa, como eu tenho trabalho também de 40 horas, né? Semanais, e daí eu trabalho de casa, mas aí você trabalhando de casa, por exemplo, né? Você tem todas as coisas da casa para fazer, e tem que fazer almoço. Já se eu vou presencial, por exemplo, eu almoço lá, então é uma tarefa mesmo para fazer, né? Uma não, né? Porque é cozinhar, ela vai, enfim, muita coisa. E leva ele pra creche, traz ele da creche e tal. Daí, mas assim, me sinto bem melhor já. E quero dizer o seguinte: se você estiver passando por isso, precisar de ajuda, vai atrás. Não deixa se agravar mais. Vai fazer bem pra você, mas vai fazer bem pra todo o seu círculo familiar. Eu sempre digo isso. Tem muitas pessoas que têm preconceito com relação à ansiedade, depressão, essas coisas, né? E eu sempre digo, e não querem tomar remédio, não querem ir no médico, e papapá. Sabe o que eu digo sempre? Eu digo assim, se você tá com dor de barriga, você vai no médico, ele te receita um remédio, você toma. Se você tem que, sei lá, quebrou a perna, alguma coisa, né? Tá com, sei lá, um outro problema de saúde, você vai lá, o médico dá remédio, você toma. Então, se o médico tá te diagnosticando com um problema, né, do sistema nervoso, digamos assim, por que você não quer tomar o remédio? Não faz sentido pra mim. E daí, até lá no meu setor, meus colegas falaram assim, Gese, eu nunca tive dúvidas que se eu tivesse que tomar remédio, eu ia tomar, né? Mas, assim, até uma colega que trabalhava lá falou assim pra mim, Gese, ela é da área da saúde, é farmacêutica. Ela disse assim, remédio foi feito pra tomar. E é isso. E, por exemplo, ir na psicóloga, se tem que ir, vai. Você tem que ir. Sabe, tem muita gente com preconceito, porque é pra louco, é pra isso, não tem nada a ver, gente. É tão importante quanto, até mais, eu acho assim que outros problemas, porque, por exemplo, se você tá com uma dor em alguma coisa, que é um problema só físico, digamos assim, você toma um remédio e passa, e a mente não, ela pode prejudicar todas as outras áreas, né, do teu corpo, e relacionamentos, e trabalho, e tudo. Então, eu digo assim, se você tá passando por isso,
procure ajuda, né? Não é bobagem, é importante procurar ajuda. E se tiver que tomar remédio, toma, né? E vai passar. Mas busque ajuda, não fique sofrendo sozinho, porque pode piorar, né? Então, é importante para você cuidar dos outros, você tem que estar bem, né? E é isso que eu tô buscando fazer, é cuidar de mim primeiro, cuidar de mim, né? Ser a minha prioridade, porque... Que, filho? Ah, ah, porque, assim, se você não é a sua prioridade, né? Assim, ninguém vai cuidar de você, por exemplo, né? A gente que é mulher. Uma coisa que eu não fazia, por exemplo, era ir arrumar minha unha no salão, por exemplo. Eu arrumava em casa e tal, antes do neném, eu sempre arrumava em casa. Depois que eu fiquei ruim, assim, eu peguei e como é mais difícil de arrumar em casa, porque daí se eu pego as coisas pra arrumar as unhas em casa, o Muriel pega e já vira uma bagunça, né? Eu decidi que eu ia, toda vez eu ia ir arrumar a unha no salão. Até agora não tá arrumado, né? A gente tá precisando ir, mas eu vou ir essa semana. A unha da mão, né? E aí, assim, pra mim não ir tantas vezes, né? Eu comecei a fazer a esmaltação em gel, que é uma coisa que dura bastante. Então, é uma coisa que eu decidi. Outra coisa, assim, que eu decidi era cuidar mais de mim, assim, tipo roupa que eu gosto de usar. Eu sempre gostei muito de usar vestido e tal, né? E, assim, depois que fui sendo atropeladas pelas demandas, né? Eu deixei assim, não era minha prioridade agora, não, agora é minha prioridade cuidar de mim, né? Me sentir bem, me sentir bonita, né? E pra gente também para poder cuidar dos outros, né? Porque a gente tem que cuidar dos nossos pequenos, mas a gente precisa estar bem para isso, né? E a academia, por exemplo, que eu já disse aqui outras vezes, ela não é por estética, né? Não, em primeiro, digamos assim, não é o único objetivo de você ir fazer exercício pela estética. Claro, eu já sinto melhor o meu corpo e tudo, né? Até emagreci e tal, meus músculos estão bem melhores, assim, tu já sente, né? No corpo, na roupa, já como é que diz? Afina a cintura, enfim, os músculos ficam mais fortes, tudo isso. Mas não é só por estética, é por saúde, né? Pela liberação dos hormônios, nem sei se é hormônios que se diz, eu acho que é, né? Os hormônios do bem-estar, né? Então, se você tá passando por isso e precisa de ajuda, vai atrás. Não dê ouvidos para quem acha que isso é bobagem, para quem acha que isso é falta de Deus. Por exemplo, tem gente que diz, né, que é falta de Deus. Se você identificar que você precisa se aproximar mais de Deus, que também foi o meu caso, se aproxime, mas não deixe de procurar ajuda de uma psicóloga, de tomar um medicamento, de o que for necessário, né? Tá bom? Então é isso que eu vim contar pra vocês hoje. Agradeço pela companhia aqui, né, no vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, comenta, compartilhe os nossos vídeos, ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Vem cá dizer tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Até mais.